Os 3 dias de escuridão serão os mais intensos, mas será em torno de mais ou menos uns 40 meses, tá? Esses 3 dias de escuridão, em função de tudo que vai acontecer com o planeta. Tudo. O ser humano, veja só, ele precisa se purificar. O ser humano precisa se ajudar. Tudo que aconteceu nos outros planetas está acontecendo aqui. A guerra não é porque Deus quer. Por quê? Deus é vida, o Cristo é vida. O ato de encarnar ou desencarnar não é porque Deus gosta mais dos que ficam encarnados do que os que desencarnam. Isso não existe no mundo espiritual. Onde encarnados e desencarnados são acolhidos da mesma forma, indiferente do plano que estejam. Como o planeta Terra, ele é o último planeta do sistema solar, que ainda está nesse processo de escolhas, onde o Cristo Jesus ofereceu oportunidade para todo mundo se regenerar, sem exceção, até aquelas piores almas que estavam no umbral foram auxiliados, foram ajudados, conseguiram reencarnar, estão reencarnados hoje na pele ou na forma de muitas crianças. Crianças que hoje estão na faixa dos 7 até os 15 anos de idade. Esses que são rebeldes e que não aceitam nada de disciplina, têm um grau de maldade muito grande dentro deles, mas receberam mesmo assim, pela misericórdia divina, uma última chance. Então, tudo que o Cristo pôde fazer para ajudar a cada um de nós, ele fez. Tudo. O planeta Terra não pode mais ficar causando ou emanando vibrações ruins a nenhum orbe aqui do sistema solar, nenhuma lua, nenhum planeta. Indiferente, se os ignorantes, acham que não existe vida em Vênus, Marte, na Lua, Saturno, Júpiter, Urano, Mercúrio. Aí vai do grau de entendimento de cada um. Então não se discute essas coisas porque é perda de tempo. Como alguém escreveu, não se discute com certas ideologias, que nós não somos psiquiatras, Aí tem que procurar os psiquiatras para poder lidar com a loucura dos loucos e ajudá-los. O psiquiatra é um ser reencarnado, preparado, com argumentos, conhecimento, para saber lidar com o desequilíbrio mental ou obsessivo que cada um enfrenta. Diante da ótica do planejamento divino da evolução do planeta, é preciso fazer uma grande reconfiguração planetária. Esta leva de espíritos que estão reencarnados poluíram os ares, os mares, os rios, a terra, poluíram as mentes, os corações, poluíram a vida. Só que esse poluir a vida, muitas das vezes daqueles que se acham esclarecidos, se acham espiritualizados, se acham melhores do que os outros e às vezes até sabem mais do que os outros,
mas não consegue ter amor no coração diante dos ambientes de discórdia. Para haver esta reconfiguração no planeta, é preciso provocar toda uma mudança magnética no nosso planeta. A mudança é de dentro para fora. Por isso, quando foi falado sobre o núcleo da Terra, que estaria mudando, e está em processo de mudança, e as mudanças no magnetismo, até mesmo na questão da polaridade da Terra, interferindo com essas emanações vibracionais das entranhas da Terra até a superfície e acima da superfície próxima também. Os ajustes vão provocar uma reconfiguração pelas placas tectônicas. E a configuração do planeta, como é vista hoje, desses continentes, ilhas, vai mudar. Vai mudar. Vai haver uma grande inversão dentro dessa polaridade que já está se acentuando pelo núcleo da Terra. Daquilo que os homens, os seres humanos, daquilo que eles não entendem, não sabem, não enxergam, pela sua incapacidade intelectual, analisando de forma técnica o planeta, quando as placas tectônicas se movimentam, elas já movimentam os oceanos, os rios, e mexe e vai mexer com o ângulo em que está hoje o planeta Terra. Não esperem que a ciência vai falar abertamente sobre essas coisas, porque os homens, eles vivem de conchavos políticos e de favores. E esses favores são oriundos de negociatas, em trocas de malas nos bastidores, do qual montanhas e montanhas de dinheiro são dadas para que os mesmos só falem aquilo que interessa a esses grupos que pensam comandar o planeta. Diante do que esses impulsos magnéticos provocam, a força esmagadora das rochas contidas no núcleo, as fissuras que vão se abrir, irá absorver muitos desses armamentos bélicos que estão guardados em subterrâneos, com grandes armações de concreto, aço, para poder comprimir toda e qualquer falhas de comando e provocar uma explosão, para poder reter o calor e reter o impacto sonoro que provoca as ondas nas camadas ou nas superfícies de quilômetros ao redor de onde eles estão. Como toda uma análise técnica é feita para não haver injustiça de forma alguma, é dado as informações diante de planejamentos
por quem pode receber e da forma com que podem falar, para aqueles que andaram pelo caminho da luz, consigam não submergir diante desse impacto que está sendo provocado nas entranhas da Terra. Conforme esses movimentos do núcleo da Terra ocorrem pelas válvulas de segurança, os vulcões, erupções que exalam no ar toda aquela sulfa, todo o enxofre, e muitos metais incandescentes, metais pesados no ar, que precisam ser depositados na superfície terrestre, que da mesma forma que eles funcionarão como filtro diante de toda a impureza que o ser humano colocou na Terra, todos esses agrotóxicos de todas as suas utilidades, que além de ficarem impregnados no solo, também no lençol freático, acima das camadas rochosas. Então isso funcionará como um filtro, com o intuito da preservação do planeta. Alguns podem pensar, mas e a vida, e as plantas, e os animais, e os seres humanos? Todas essas espécies que estão na Terra, elas têm condições de renascer. As plantas, os animais e os seres humanos. Todos têm condições de renascer. E esse período de 40 meses, do qual fora falado, será um período de penumbra. Uma penumbra densa, onde pouco da luz solar conseguirá atravessar os vales aonde haverá necessidade para a sobrevivência e as questões daqueles que terão e têm uma missão de auxiliar os desesperados. No entanto, até mesmo esses que irão sobreviver não terão muito tempo de regozijo, pois também há neles falhas a serem expurgadas também nesse momento. Os que veem apenas dor e sofrimento e se acovardam da vontade de viver, não apenas demonstram a fragilidade do conhecimento, mas também a falta de solidariedade para com aqueles que, sabendo que todas essas coisas não estão por acontecer mais, mas já estão acontecendo, se desdobram em trabalhos árduos, incansáveis até chegar à exaustão, para que diante desse conhecimento possam ajudar aqueles ao qual pertence esse rebanho localizado, que serão levados para serem ajudados por esses irmãos.
esta reconfiguração planetária é necessária para trazer à Terra um novo sentido de paraíso, de vida, de paz, para poder acabar com esses conceitos errôneos que os seres humanos que usaram da mentira ao extremo comungaram em todos os setores, em todas as atividades que viveram, dos ingratos, dos traidores, dos mentirosos, dos sem fé, dos aproveitadores, dos estelionatários, dos vendilhões. Essa reconfiguração dará a cada um desses povos, dos que permanecem na Terra, uma direção. Haverá novos continentes após essa tribulação, após essa reconfiguração das placas tectônicas, onde num período de pelo menos 7 anos, todos terão de ficar num processo de reclusão para trabalharem as novas diretrizes mundiais daí para frente. Onde não haverá aos grupos que permanecerem na Terra divisões sob quaisquer pretexto que hoje é utilizado como ferramenta de guerra, de discórdia, de ódio. Não haverá o que os homens chamam de religião, de política, dessa ciência malfeitora que aí está. Não haverá disputas por espaços e nem haverá aqueles que irão se aproveitar da humildade dos seus pares. Haverá uma consciência planetária onde a visão maior não será o lucro, e sim o intercâmbio intercontinental para que todos os pontos do planeta, que após o início dessa calmaria no céu, nos mares, na terra, começarão com conferências verdadeiras, não conferências trancadas em salas à prova de som, para serem debatidos hoje assuntos bélicos armamentistas e ou dizimação da espécie humana. Dentro desses conceitos novos, os seres humanos buscarão o intercâmbio através da ação mundial dos espíritos, que com a autorização maior do próprio Jesus, haverá uma comunicação em massa entre os homens e os espíritos, onde não haverá dúvida sobre o que cada um deverá fazer diante das próprias condições que cada região do planeta irá oferecer para ajudar a todos.
Não se coloca todos os ovos numa única cesta, e nem jamais se dará todo o poder a um só ser. O planeta Terra ele será regido por um conselho de sábios que estarão ali manifestados por tudo aquilo que, dentro do que aprenderam em suas escalas evolutivas, nos países ao qual estarão representados, de suas encarnações anteriores, para tratarem do destino, para reconstruir o planeta e assimilar esse intercâmbio pacífico que virão através de todo um conhecimento que esses planetas próximos já passaram e que contribuirão para que o planeta Terra, o último planeta deste sistema solar, a passar por uma mudança tão drástica quanto ao que está passando. Hoje, o ser humano já tem o domínio sobre todas as fontes de energia que o planeta pode oferecer. A energia dos ventos, dos mares, dos rios, a energia dos metais, do magnetismo, do choque de vibrações energéticas. Mas isso nunca mais será utilizado para a guerra. Depois dessa mudança. Hoje cada ser humano, ele mais preocupado está com o bem-estar material do que o que a sua essência, a sua veracidade de vida espiritual tem para poder continuar na sua jornada evolutiva, mesmo que reencarnando de posses em posses, partes em partes. Vai haver um consenso dentro desses planejamentos reencarnatórios para que após um ciclo de 21 anos de idade nascidos, dos próximos nascimentos, já se consiga permissão bem adensada, para que o mesmo tenha acesso às informações de sua estadia na Terra, da causa e do que cabe a ele desenvolver. Esses questionamentos todos de incrédulos, dos insatisfeitos com a vida, não mais haverão, porque o consenso e o bom senso caminharam juntos pela maturidade do espírito. O espírito, quando muito imaturo, cheio de culpas, ele traz uma necessidade dele muito grande, hoje, em ele querer saber de suas vidas anteriores, impulsionados por um ego cêntrico, do qual o mesmo quer saber se fora algo ou alguém importante no passado, a fim de reclamar das situações que o mesmo
vive no presente momento, utilizando-se ainda das mesmas desculpas pela sua falta de conhecimento, de fé, da fé que o mesmo afirma ter, mas não acredita na orientação que o ser espiritual, através dos colaboradores terrenos, os passam, onde o mesmo quer comprovar com seus olhos e ouvidos para poder mudar. Ou seja, esses seres não mudam nem com a dor, numa dessas vidas aonde ainda uma imponência, uma prepotência lhes fala com violência ao seu coração. A forma com que o planeta vai lidar é pelas consequências que cada um irá enfrentar. Dentro desse período de 40 meses, haverá como que bolsões, ou seja, lugares aonde pequenos grupos serão levados, sempre com o teor da fé e pela disposição do trabalho que cada um realiza, e estarem prontos para abrirem suas fronteiras para poder ajudar o restante da humanidade. Isso irá banir o egoísmo do ser humano. Será banido o ser humano, do ser humano, o egoísmo. E ele se tornará mais humano e vai defender a sua espécie de toda e qualquer intempérie resultante dessa mudança em que o processo irreversível e já em estado avançado está provocando na consciência, nos corações e no próprio planeta. Aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, há de perceber que não há por que desistir. Só os fracos desistem. Só os fracos desistem da jornada. Só os mentirosos da fé desistem. Porque os que verdadeiramente se prepararam na fé e verdadeiramente creem, eles já estão a um passo adiante dos outros, enfrentando os mutirões das sombras, para que esses mesmos possam desestimular-se desse momento sombrio por que passa a humanidade. Não haverá fome pela presença do amor. Não haverá desabrigo pela presença do amor. Não haverá desespero pela presença do amor. Não haverá mais morte
pela presença do amor. Não haverá mais discórdias pela presença do amor. Digo-vos, pois, que mesmo enfrentando esses 40 meses de penumbra, de medo, diante do que Nossa Senhora revela, aqueles que têm fé e são obedientes, não terão em seus corações o sentimento de desamparo. Da mesma forma com que Moisés alimentava o povo com maná, da mesma forma que aquecia-os no gelo do deserto com a fé e a presença calorosa dos Espíritos, a história se repete, se repetirá para aqueles que decidiram continuar a viver, daqueles que querem perpetuar a paz. Enquanto muitos buscam justificativas científicas para o seu conhecimento ou o seu grau de conhecimento, sem o conhecimento espiritual desse planejamento, eles apenas entrarão em desespero. Mas para aqueles que têm fé e não olham para trás, para não virarem estátuas de sal, se perderem pelo caminho, nada sofrerão, seguindo adiante, guiados pelos Espíritos, encarnados e desencarnados, juntos estarão nesse momento único do planeta Terra, que está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. A falta de conhecimento leva ao desespero. A fé lhes trará sabedoria, calma e discernimento para as ações a serem tomadas doravante. Uma grande arca está sendo construída e vários missionários no planeta já estão agindo, muitos desacreditados, pelos incrédulos, mas ajudados por aqueles que têm fé, a construírem suas arcas de salvação para enfrentarem esse dilúvio de sombra, de medo e dor, que vai fazer a terra sacudir como jamais neste mundo alguém já ouvira falar. O conhecimento liberta. Conhecimento traz humildade. Conhecimento eleva a luz. Esta é a razão pela qual
as sombras da terra estão incomodadas diante da expansão da luz que se avizinha aos continentes, dentro de um desses bolsões de luz, situados aqui no Brasil, dentro da onde fora indagado aos irmãos, onde é a sede da casa de Nossa Senhora, na consciência de vocês. Aprendam a ter o olhar do Espírito. É o olhar do Espírito, através das reencarnações, que os ajudarão a entender o trabalho quão importante que está sendo oferecido a todos vocês. Os dias estão sendo abreviados. E a cada dia perceberão mais abreviações de dias, semanas, meses. O tempo mudou. O relógio da Terra mudou. Por isso não há tempo a perder. Mas muitos já estão perdendo o seu tempo pelo que são e chegarão tardiamente outra vez na entrada da arca da vida oferecida por Jesus nosso Senhor. Graça e paz a vós outros. Vosso irmão Agostinho.